Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos dar início ao nosso culto. Para isso, eu convido os irmãos a ficarem em pé, para juntos louvarmos com a orquestra promessista o louvor a mensagem da cruz. Enquanto a orquestra se prepara, eu e o presbítero Claudecir faremos uma oração em favor do culto. Amém. Em nome de Jesus, iniciamos nosso culto com o louvor à mensagem da cruz. Porque
capítulo 12, Hebreus capítulo 12, apenas os primeiros 2 versículos. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Amém, irmãos? Disse assim a palavra de Deus: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Diante dessa palavra, eu convido os irmãos a dobrarem seus joelhos e orarem em favor do povo. Amém, irmãos? Novamente juntos em um domingo de culto para adorar nosso Deus, ao único que é digno de todo louvor, de toda glória, aquele que criou nossas vidas, aquele que criou a terra e o universo. Nós estamos aqui porque nós estamos perseverando, né? Assim como foi lido aqui na leitura, que continuemos com essa perseverança naquele que se entregou, se doou por nossos pecados. E hoje nós estamos aqui porque Deus morreu naquela cruz, mas ressuscitou, e hoje nós somos livres do pecado. Amém? Quero estender as boas-vindas a todos, que você possa hoje adorar com teu coração pleno a esse Deus que morreu no seu lugar. Eu passo a oportunidade para a orquestra Promessista, que estará continuando os louvores, e logo o MCA também irá adorar a nosso Deus.
permanece fiel, mesmo quando ainda não enxergamos a resposta. Cada livramento e cada resposta de oração, cada dia de vida, cuidando e até mesmo as lutas que nos fortalecem, são motivos para agradecer. Não só hoje, mas em todos os dias, lembre-se das bênçãos que o Senhor já deu. Concedeu por tudo o que Ele ainda fará. E entregue ao Senhor uma adoração cheia de gratidão, pois o mesmo Deus que te sustentou até aqui continuará cuidando da sua vida. O que fazer
Quero convidar os irmãos a ficarem em pé, por favor. Quero cumprimentar vocês também com a paz do Senhor. Neste momento nós estamos fazendo a oração pelo recolhimento das ofertas. Quero convidar a diaconisa Rosa, que estará nos direcionando na oração. Que você também se sinta à vontade para agradecer esse nosso Deus através da oração neste momento, mas também através das nossas ofertas que serão apresentadas neste momento. Pai, Senhor, igreja, vamos orar. Deus Santo e Deus de misericórdia, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por até que o Senhor tenha me sustentado. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos e livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. E agora, Senhor, ofertamos a tua casa, meu Deus. Eu peço, Senhor, as tuas bênçãos sobre todos os ofertantes e dizimistas. Senhor, meu Deus, possamos sempre ofertar a tua casa com alegria e gratidão aos nossos corações, reconhecendo que tu és o Deus poderoso sobre todas as coisas. Meu Deus, que essas ofertas, ó Pai, cumpram o seu objetivo, que é de levar a tua palavra, meu Deus, a tantos que ainda não te conhecem. E é no teu nome, meu Deus, que eu peço e agradeço. Amém. Minha fé é provada, tu me dás a chance de descer um pouco mais das montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que
Quero pedir que vocês coloquem em pé agora, por favor. Nós estamos louvando como prelúdio da mensagem. E nesse louvor anterior que as crianças cantaram, elas falaram sobre a gratidão que a gente deve ter todos os dias. Que a gente deve agradecer pela vida, pelo alimento, pelo pão que a gente compartilha com a nossa família, mas também com os nossos irmãos. E que por mais que haja dificuldades, Deus, eu te agradeço. Por mais que o trabalho esteja difícil, Deus, eu ainda assim fui livrado de muitas coisas e assim mesmo eu te agradeço, Pai. E quando a gente se depara com isso, a gente tem que se lembrar que a gente tem que ser grato por tudo que Cristo faz nas nossas vidas. A gente vive diariamente uma constante alegria, mas também vários momentos que a gente se depara com dificuldades. E será que em cada momento, em cada segundo, em cada respirada que eu dou, em cada ar que eu puxo, em cada pensamento que eu tenho, eu paro para agradecer a Cristo pela vida? Eu paro para agradecer porque Ele me resgatou de uma condição de pecador e Ele me deu a chance de ser filho dEle? Quantas vezes a gente se depara e a gente para pensar isso? O louvor que nós iremos cantar agora, ele exalta Cristo, glorificando que Ele é santo, santo, santo para sempre. E um dos trechos que a gente vai cantar nele, ele fala que naquela condição que a gente estava, naquela condição de pecador, Ele nos livrou, Ele nos resgatou, e por isso nós somos livres, e por isso nós cantamos que santo é o teu nome para sempre, Senhor. E eu quero te convidar a cantar esse louvor junto com a gente, com toda a força que você tem, com toda a força que eu tenho. Porque por mais que a gente gaste todo o nosso fôlego de vida, ainda faltaria fôlego para a gente glorificar Cristo. E que nesse louvor que a gente vai cantar, ele também fala que os anjos clamam, os anjos louvam que a todo momento que Cristo é santo, mas que também o povo de Deus clama aqui na terra que santo é o teu nome para sempre. E que daqui a pouco a gente estará junto com Cristo, mas a gente vai continuar cantando que Ele é santo para sempre, porque a todo momento Cristo, Ele deu a sua vida pela gente, a todo momento Ele se sacrificou pela gente, e a gente só tem que dizer: Cristo, santo, santo, santo é o teu nome. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os tristes se foram e os que hão de ver, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome
presente, Tu és o futuro, Senhor, e nós exaltamos o Seu glorioso nome. Palavra do nosso Deus, nós vamos ler em Lucas, no capítulo 5, verso 12 e 14, nos diz o seguinte, bastante conhecida a palavra, mas vamos meditar sobre ela nessa noite. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Feche seus olhos. Ó Deus, nós te exaltamos aqui com os nossos louvores, ó Deus, adorando e exaltando ao teu glorioso e maravilhoso nome. Ó Pai, queremos clamar na tua misericórdia, que a tua palavra também, Senhor, agora venha surtir efeitos sobre as nossas vidas, para nos dirigir e para nos orientar diante da tua presença. Nós possamos, ó Senhor, ser alimentados, abastecidos pelo poder do teu Espírito Santo nessa noite. Cremos que tu estás a atuar aqui, ó Deus, neste momento, para limpar, para livrar todo o mal, Senhor, para nos dar direção e orientação, para que daqui nós saiamos, ó Senhor, abastecidos do teu poder, do vigor e da certeza de que tu és o que está à frente, Senhor, rompendo cadeias, para que mais do que sejamos vencedores, ó Deus, nós possamos estar no centro da tua vontade. Clamamos a tua misericórdia, nos colocamos na tua presença e pedimos da tua bênção, agradecidos do poder de Cristo Jesus. Amém. Amém, Jesus. Os irmãos podem se assentar. A paz do Senhor a todos. Graças a Deus, temos mais uma oportunidade aí para nós adorarmos o nome do nosso Deus neste dia. Tivemos aí um dia de ontem bastante abençoado, né? A noite aí, início de tarde, né? Uma outra bênção ali no culto que estivemos juntos ali agradecendo. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida da igreja, a cada dia mais nós possamos estar neste ânimo aí, empenhados em adorar e exaltar o nome do Senhor. E eu quero utilizar deste texto que nós lemos aqui hoje para meditarmos um pouco sobre aquilo que muitos procuram, né? Muitos buscam, mas que talvez pelo exercício de fé que o próprio Senhor Jesus fez para mostrar o seu poder aqui nessa terra, pode muitas vezes induzir as nossas vidas a pensarmos um pouco diferente do que é a real proposta de Cristo para mim e para você. Por isso que muitas vezes há uma frase que tem muitos significados, né? E que é interessante nós pensarmos sobre ela, que fala, sempre a gente ouve falar, né? Que o que importa é a beleza interior. Acho engraçada essa frase porque alguns falam que certamente ela foi criada por alguém que é feio, né? E hoje em dia é complicado você falar o padrão de beleza hoje, né? Tem muitos padrões de beleza, né? Mas se você chegar para alguém que é feio e falar que a beleza interior dele é a que vale, ele vai ficar mais feliz? Você acha que essa pessoa fica mais feliz só por saber que dentro dela ela tem uma beleza interior, mas por fora o padrão estético dela talvez não seja de tanta beleza assim? Da mesma forma, se você chegar em quem é bonito, né, ou em quem tem uma certa beleza e falar que por dentro dela ela é feia, né, também talvez ela vai continuar exercendo a beleza exterior e não se preocupando com a beleza interior. No fundo, irmãos, o que nós como seres humanos, quando fomos criados, nós fomos criados seres belos. Há muitos teólogos aí teorizam, né, sobre a beleza, por exemplo, de Adão e Eva, dizendo que certamente eram duas criaturas feitas por Deus de uma beleza extrema, né? Diz que Eva deveria ser uma mulher das mais belas que já existiu na terra. E quando a gente traça dessa beleza, é interessante que a beleza, ela ao longo do tempo foi meio que se transformando, né? Se eu de repente, né, for citar aqui, como a gente já citou algumas vezes, né, em alguns países, eu já até brinquei algumas vezes com o prefeito Tucci até, né, em alguns países aí, a gente tem uma pancinha mais elevada, é tido como beleza,
né, como símbolo de poder, né, Ricardo? Aqui, talvez, né, no Brasil, as pessoas vão olhar e falar que talvez não é bem um padrão de beleza, mas em outros lugares é. Às vezes você tem um cabelo todo cheio de aqueles rastafari, em alguns lugares vai ser um sinal de beleza, talvez para nós aqui não seja. Ou seja, a beleza, ao longo do tempo, ela foi eu falo que foi se deteriorando porque ela foi criando regiões, né, locais e desejos pessoais de cada um. No fundo, o que todos nós sofremos ao longo do tempo é um processo de ficarmos feios, na verdade. Feio pelo fato de que o pecado nos estragou. Quando o homem pecou aqui nessa terra, ele estragou a nossa beleza natural que Deus criou para cada um de nós. Eu e você era para ser bem mais bonito do que nós somos. Talvez se você hoje olha e dizer, eu sou bonito, porque eu não conheço ninguém que olha no espelho e fala, eu sou feio. Eu não conheço ninguém. Mesmo que outros vão falar que não. Mas eu me olho no espelho e eu me acho bonito. E quando eu estou meio assim, eu pergunto para minha mãe, o que você acha? Você está lindo, entendeu? Aí resolve, porque duas pessoas concordando, né? Quem é bonito, entendeu? Então você fica tranquilo. Mas a verdade é que ao longo dos anos, ao longo dos tempos, nós fomos ficando cada dia mais feios, porque o pecado foi transformando nós como seres humanos em uma criatura que não faz parte mais do reino de Deus. Quando o pecado adentra a terra, nós começamos um processo de distanciamento de Deus, e o homem, a mulher foi ficando cada dia mais feio, talvez com uma certa beleza exterior que para um ou para outro possa interessar, mas o que importa realmente é que, como criaturas feitas pelas mãos de Deus, nós adquirimos ao longo do tempo um distanciamento daquilo que verdadeiramente é belo, que é glorioso, que é o nosso Deus. Deus sim, Ele tem uma perfeição, Ele tem uma beleza que nós, por sinal, não conhecemos. Talvez eu e você possamos dizer que nós tenhamos experimentado um pouco da beleza de Deus, mas nós não conhecemos. Mesmo que a gente olhe para aquilo que nós falamos que é criação do Senhor, como a natureza, por exemplo, a gente olha para alguns campos, olha para alguns terrenos, alguns locais, cachoeiras, montanhas, e você vê ali uma beleza que talvez você não conseguiria expressar, mas está ali, é uma beleza. Em determinados momentos, para quem já fez algumas viagens, quando você chega, por exemplo, de frente para o mar, né? Eu sou muito encantado pelo mar, apesar de viver longe do mar, mas para mim, toda vez que me aproximo do mar, eu fico encantado, porque é realmente ali um encontro de forças, né? A água chega, ela não adentra, dependendo do horário do dia, tem um tipo de beleza, e aquilo ali é uma certa expressão da beleza de Deus, mas é só riscar do que realmente Deus é. Por isso que eu acredito que a primeira criatura feita, Adão e Eva, ali sim eles tinham uma beleza gloriosa, porque eles estavam na presença de Deus, e ali naquela presença eles tinham uma beleza, mas ao longo do tempo nós perdemos isso. E durante esse processo todo de restauração que Jesus Cristo se propôs a fazer por nós, por mim e por você, Ele executou exatamente esse plano de salvação, ao ponto dele sair desse local de beleza, aonde ele vivia, aonde ele estava ali juntamente como filho, estava com certeza num lugar distante, ou que não tinha esta depreciação, vamos dizer assim, do gênero humano, como nós vivemos aqui, no pecado. Ele sai dali do seu trono de glória, do seu trono de beleza, para vir a essa terra, viver como um de nós, com a nossa feiura, com a nossa falta de beleza. E é interessante que, né, a palavra de Deus fala que ele não tinha, né, a própria palavra revela isso, que olhava para Jesus, ele não tinha uma beleza, né, estética. Então eu acredito que, com certeza, eu e você, que somos muito belos, né, nós nos olhamos no espelho, nos achamos muito bonitos, talvez a gente olharia para Jesus hoje e não daria valor nenhum. Não daríamos valor, porque a palavra do Senhor fala que ele não
não tinha essa beleza ou algum padrão de beleza que pudesse nos atrair. Ele não tinha isso. Mas o que Jesus tinha e o propósito dele, talvez isso é até muito glorioso para a gente pensar, porque a proposta de Jesus nunca foi algo para o plano terrestre, nunca foi para a minha vida, para a tua vida aqui nessa terra, não foi para a forma com que nós vamos viver aqui nessa terra. E por isso que essa leitura que nós fizemos ali em Lucas é um marco, porque aquele homem que chega até Jesus, ele estava sofrendo de uma enfermidade que naquele tempo, né, o pastor Silvio até comentou um pouco isso lá na mensagem até ali, naquele tempo, a pessoa era rejeitada pela sociedade. Quem tinha uma lepra naquele tempo, ele tinha uma deformação do corpo, o seu corpo estava se desconstruindo e qualquer tipo de beleza estética desapareceria por completo ali, não tinha como. A doença ia causando, a pessoa ia se deteriorando de forma estética, visível. Era uma coisa que não tinha como você conviver com as outras pessoas. E este momento aqui, inclusive a palavra do Senhor nos fala que esse homem ele corre para a presença de Jesus. E isso é interessante de pensar, porque naquele tempo as pessoas que tinham lepra viviam separadas umas das outras e tentavam-se ficar longe delas, porque um simples toque poderia passar de um exemplo para outro. Então as pessoas viviam longe, era levada para eles alimento em um certo local, por isso tinha cidades que ficavam isoladas, essas pessoas ficavam isoladas, levavam-se comida para elas lá, elas comiam, elas não viviam no meio da sociedade, elas expurgadas, tiradas do meio da sociedade e consequentemente tinham então todo um abandono, todo um isolamento que eles viviam. Então quando este homem ele vai para a presença de Jesus, Jesus não estava também no meio de um campo, ele estava dentro da cidade. Esse homem com certeza escapou de alguma das seguranças que tinha ali, correu para a presença de Jesus. É interessante você pensar isso, porque como que esse homem chegou na presença de Jesus? Porque os leprosos naquele tempo eram tratados como se fosse um criminoso. Se ele saísse da cidade, ele não estava preso em uma cadeia, mas aonde ele ficava, ele não podia sair de lá. Ele poderia ser morto se ele saísse de lá. Ele saiu daquele lugar e foi encontrar com Jesus. Este fato, com certeza, já moveu, quando Jesus vê aquele homem ali, já moveu no coração de Jesus de algo que nós reconhecemos claramente que Jesus fez por nós: a sua poderosa misericórdia. É algo que não tem beleza, não tem estética que possa mostrar o que é a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Porque aquele homem, quando ele chega na presença de Jesus, ele não recebe de Jesus nenhum tipo de afastamento. Não, aquele homem ele chega na presença de Jesus, talvez os que estavam ao redor de Jesus tenham saído de perto, com medo, mas ele chega ali na presença de Jesus, e Jesus, movido de íntima compaixão, olha para aquele homem, vê a situação que ele está, e aquele homem faz um pedido para Jesus. Vendo Jesus, ele sabia que aquele homem era um leproso, era visível, a sua pele com certeza estava toda desconfigurada. Para quem tem todo o poder, chegou ali, já sabia qual deveria ser o seu ato, mas não, Jesus não age de imediato. Aquele homem ele faz um pedido para Jesus. Nesse pedido para Jesus ele fala, e ele mostra não somente o que ele queria, mas ele mostra na sua fala, quando ele diz: ó, tu tens todo o poder, porque ele tinha realmente a confiança e a fé que em Jesus há poder para curar todo o mal. Ao ponto de que Jesus olha para ele e move de íntima compaixão, coloca as mãos sobre ele. E isso é um outro ato importante de Jesus, porque ninguém tinha coragem de chegar na mão de um leproso, na frente de um leproso, colocar a mão em cima dele, com medo de pegar aquela doença. Mas ali estava aquele que tem todo o poder, e ele não é só ter todo o poder, ter a misericórdia, operar naquela vida ali e fazer com que aquela enfermidade saísse. Aquele homem recebe a bênção de Jesus, ele recebe a cura física, e receber a cura física é algo extremamente importante para a vida do ser humano, porque às vezes uma
enfermidade que a gente carrega por anos, ou algum tipo de enfermidade que nos afeta ao ponto de a gente não conseguir trabalhar, de a gente não conseguir andar. A gente viu aqui, já na igreja mesmo, os diversos testemunhos, né? Eu olho aqui, eu vejo o rosto de todo mundo aqui, a gente sabe dos diversos testemunhos que poderiam sair daqui, de enfermidades que foram curadas pelo poder do Senhor Jesus, e hoje estão aqui para glorificar a Deus, para exaltar o Senhor, com as suas vidas reconstituídas, podendo trabalhar, podendo desempenhar as suas funções no lar, na casa, porque estão curadas por Jesus Cristo, e isso é para glorificar e para adorar. Mas a função de Jesus não é essa. A grande realidade é que esse homem mesmo, ele comete um ato de que não deveria ter feito, e ele acaba atrapalhando o Senhor Jesus Cristo. A gente tem uma outra passagem que fala, né, ali em Lucas, que é quando ele chega ali no local ali, para poder falar da sua palavra, falar do seu evangelho. E vocês conhecem bem, que daí chega um grupo de amigos, abre o telhado e começa a colocar um paraplégico, um homem que não conseguia andar, estava numa cama, coloca no meio de Jesus. Interessante que a palavra nos fala que Jesus estava ali debatendo sobre a palavra, estava falando sobre a palavra. A função que Jesus veio para nos trazer é a de ensinar sobre o reino de Deus. Além de ensinar sobre o reino de Deus, o que Jesus quer é que nós sejamos curados verdadeiramente no nosso interior. A nossa mente precisa ser curada. E isso acontece neste ato. Neste ato que ocorre, esse homem é colocado ali no meio de Jesus. Jesus estava ali numa demanda fora do normal, e isso é ocasionado por causa do leproso. O leproso, ele não fez o que Jesus mandou fazer. Jesus falou para ele: olha, você vai pegar e vai lá se apresentar para o sacerdote, segundo a lei de Moisés. Jesus, acima de tudo, irmãos, era um cumpridor de lei, porque ele sabe que a lei é aquilo que permeia a minha e a tua vida, para nós estarmos no centro da vontade de Deus, independente se eu estou doente, se eu estou curado, se eu estou enfermo, se eu estou em plena saúde, se eu estou belo ou se eu estou feio, não importa. Em todo tempo, o cumprir da palavra de Deus, o cumprir dos mandamentos do Senhor, é o que faz com que eu esteja verdadeiramente no centro da vontade de Deus. A partir do instante em que eu deixo de cumprir a palavra do Senhor, eu acabo sendo mais um estorvo, né? Um atrapalhamento no meio do evangelho do Senhor. E foi o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu. Porque esse homem, ele não fez o que Jesus mandou fazer. Ele não foi lá se apresentar para o sacerdote. A palavra nos conta que ele foi para o meio da cidade e começou a falar o que Jesus fazia. E Jesus, quando ele adentra então ali em Cafarnaum, ele começa a chegar lá. O que aconteceu? Estava uma bagunça a cidade, todo mundo querendo levar os enfermos para Jesus, porque Jesus curava. E o propósito de Jesus não era esse, o propósito de Jesus era ensinar sobre o reino de Deus. Não estava ainda na hora dele fazer esses milagres. Só que Jesus é extremamente, ele olha para aqueles que estavam enfermos, aqueles que estavam chegando ali, e ele se move de íntima compaixão. Tanto é que com esse leproso, com esse paraplégico que é colocado na frente dele ali, ele olha para os seus amigos que estavam lá em toda uma dificuldade, porque não conseguiam chegar com essa cama, né? Ele estava deitado na cama, não conseguia chegar com ele lá, por causa da multidão que apertava Jesus. E essa multidão que estava ali também, eles não estavam com um propósito de mudança de vida. O propósito deles era estritamente físico. Queriam uma cura, queriam receber alguma coisa de Jesus para atuar sobre a sua vida física. Ou seja, eles eram pessoas feias que estavam querendo apenas uma maquiagem para poder ficar um pouco mais bonito, ter uma beleza estética um pouco mais bonita, mas que não resolve o verdadeiro problema do pecador. O verdadeiro problema do pecador é aquele que tem uma mente transformada. E a mente transformada, ela é diferente. A mente transformada é aquela em que Jesus atuou com poder. E o poder de Jesus é para nos transformar em novas criaturas. Por isso que Gálatas fala lá no capítulo 5, ele fala o quê? Que aquele que tem a mente
mente transformada, as suas atitudes são também transformadas. Ou seja, ele tem frutos do Espírito operando sobre a sua vida, porque a sua mente foi transformada. E a gente não vê muitas vezes isso naquele que foi curado. Às vezes aquele que foi curado, ele recebeu uma bênção, e ao sair, ele começa a viver a sua vida de forma dissoluta. A começar por esse próprio homem que nós lemos aqui. Ele recebe a cura de Jesus, mas ao cumprir a palavra, ele cumpriu a primeira palavra. Deus deu apenas uma ordem para ele: vai e se apresente para o sacerdote para cumprir com a lei de Moisés. O que esse homem faz? Ignora a ordem de Jesus e vai fazer o que ele acha que era certo, que era anunciar às pessoas que Jesus curava. Não era para fazer isso. Por quê? Porque ele teve apenas uma transformação física, uma cura física, mas a sua mente não foi curada. Ele não viu em Jesus alguém que possa transformar o seu andar, o seu caminhar, para que o Espírito Santo aí sim possa operar e ele possa gerar frutos do Espírito Santo em meio aonde ele vive. Para nós, para mim, para você, o que Jesus sempre quis e ele sempre vai querer é essa proposta. A proposta que vai gerar salvação. Porque a proposta de Cristo que gera salvação não é a que cura o corpo físico. Nós entendemos que a cura do corpo físico é importante, porque nós não podemos viver, é difícil para a gente viver enfermo. Mas talvez nós sabemos que existem muitas pessoas que vivem com enfermidade, mesmo tendo uma tremenda fé, continuam vivendo com a enfermidade, mas é o propósito de Deus para a vida. E não é isso que vai me fazer desabastecer da fé. Se necessário for eu viver enfermo, mas com uma mente transformada, que glorifica o Senhor, que adora o Senhor em qualquer condição que seja, é essa mente, é este corpo que depois será transformado e irá para os céus morar juntamente com o Senhor em mansões celestiais. Muitos daqueles corpos que foram curados por Jesus Cristo, na volta do Senhor Jesus, não terão seus nomes chamados, porque nós podemos receber a cura física, mas nós precisamos constantemente sermos curados espiritualmente, para que a nossa mente seja uma mente transformada para a ação do Espírito Santo de Deus. E hoje em dia, nunca as nossas mentes foram tão disputadas. Eu digo isso porque há uma batalha constante de tudo que nós vemos, tudo que nós lemos e da nossa própria vida, do nosso próprio cotidiano, de tentar roubar a nossa atenção. O tempo todo nós somos bombardeados por todo tipo de doutrina que tira a nossa atenção. E você vê isso claramente hoje. Eu não estou aqui falando, já estudamos uma lição esses dias atrás aí, passamos pelo trimestre falando sobre redes sociais, falando sobre o poder desse aparelhinho aqui nas nossas vidas. A gente passou falando um monte de coisa, mas não é só isso aqui eu falo que é só um potencializador daquilo que a gente já tem da falta ou a dificuldade de compreendermos este propósito transformador de Jesus para a vida, para a nossa mente. E aí você vê, muitas vezes, quando você vai visitar uma família aqui, outra ali, e você vê uma situação de total desestrutura familiar, que acaba gerando toda uma confusão no meio da família, e aí você começa a analisar os pontos, começa a questionar, mas por que isso, por que aquilo, aí você vai ver aquela falta, ou aquela desestrutura, ou aquela situação que a pessoa está vivendo ali, que às vezes é uma situação desesperadora, que precisa da ação de Deus, que precisa do milagre muitas vezes na vida das pessoas ali. Você vai ver que mais ali atrás um pouco, houve essa total desconexão de vida daquilo que é o espiritual, e simplesmente você começa a andar de acordo com o mundo, para aqui, para lá, para aqui, para lá, e você se perde completamente, e isso vai gerando causas sucessivas no meio da família, no meio de outros membros da família, e vai gerando uma desestrutura completa, que é o que nós vemos hoje na sociedade. Às vezes uma sociedade desestruturada por essa falta de uma transformação verdadeira e legítima nas suas mentes. Uma transformação que só
o Senhor Jesus pode dar para nós. Nós vivemos com o propósito de sermos salvos, de estarmos salvos, porque Jesus nos deu isso, e de forma gratuita. Jesus, ele vem aqui neste mundo, faz isso aqui, faz os milagres, mas o objetivo dele não era os milagres, nunca foi. O objetivo de Jesus é nos transformar por completo. O milagre é uma consequência sobre as nossas vidas. Cremos que Jesus pode agir sobre nós e pode transformar o nosso físico em um físico saudável para o adorar e para glorificar o seu santo e maravilhoso nome. Mesmo que muitas vezes alguns venham questionar, como aconteceu aqui, né? Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele acaba, nesse momento da cura ali do paralítico, ele fala que você está curado e perdoados estão os seus pecados. De imediato, alguns que estavam ali, os críticos, constantemente, Jesus estava ali, ele olha para aquela situação e fala: como assim? Por acaso você é Deus, por acaso, para perdoar os pecados? Aqui você vê claramente o que o mundo pensa. O mundo olha para mim e para você, quando eu chego ali com uma proposta de Jesus. Olha, aqui eu creio num Jesus que transformou a minha vida. O mundo não vê eu e você, não vê a gente com esses mesmos olhos que nós olhamos aqui, com essa beleza interior daquele que é salvo. Porque eu olho para cá e só vejo gente bonita. Estou vendo todo mundo aqui bonito porque está todo mundo salvo. Eu creio que está todo mundo aqui porque creu no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se há alguém aqui que hoje, porventura, não tenha crido ainda que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, há a oportunidade de você fazê-lo, para você glorificar ao Senhor Jesus e falar: Senhor, eu também quero ser bonito também para poder subir para os céus. Porque o mundo não nos vê dessa forma. O mundo não vai ver aquele que leva a proposta de Jesus, da beleza do Senhor Jesus. Ele não vai ver a gente com esses olhos, porque ele vai olhar como esses que olham para Jesus e falam assim: mas como assim? Quem é você? Quem é? Você pensa que é Deus para poder trazer aqui algum tipo de cura, ou trazer algum tipo de a cura você pode trazer, mas trazer algum tipo de perdão para os pecados? E é por isso que Jesus lança o desafio, e aqui sim o seu poderio mostra para o mundo quem é Jesus, né? Ele olha para aqueles homens que estavam ali acusando ele assim: quem é você? Você acha que você é Deus? Ele não estava preocupado em provar que ele era Deus. O que ele estava preocupado é em provar que a sua palavra é transformadora. O seu poder é transformador, físico e mentalmente. E quando a mente está mudada, ela está concentrada e centralizada no Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele olha para aqueles homens e fala assim: o que é mais poderoso? O que vocês acham mais poder? Eu curar esse homem aqui, ou falar que seus pecados também estão tirados? Pois Jesus fala para ele: levanta-te, anda, e os teus pecados estão curados. Jesus completa a vida daquele homem levanta da cama, mostra para aqueles críticos de Jesus que ali estava o Jesus que é o Salvador e o transformador de nossas vidas. A proposta de Jesus sempre foi essa: nos trazer a transformação de uma mente para ela ser saudável, não para ser uma mente questionadora, não para ser uma mente que fica duvidando o tempo todo do poder de Jesus, ou que há realmente Jesus atuando, mas uma mente que está na presença desse Jesus. Viver na presença de Jesus hoje é o desafio para a nossa geração. A nossa geração está sendo desafiada todos os dias. Eu e você estamos sendo desafiados todos os dias a vivermos mesmo na presença do Senhor Jesus, porque a nossa mente o tempo todo está sendo roubada para sair da presença de Jesus, levar a nossa mente para outros lugares, e aos poucos este domínio da mente que é levada para os outros lugares vai recebendo as propostas do mundo. E hoje muitas vezes a gente nem peca mais para fora. A grande realidade é que a gente peca na nossa própria mente. A gente peca pelos nossos desejos pessoais.
A gente peca porque a gente se distancia de Deus e começa a alimentar cada vez mais esta máquina que vai transformando a nossa mente em pessoas comuns deste mundo e que às vezes quer somente aquilo que o mundo oferece. E infelizmente aquilo que o mundo oferece vai aos poucos se deteriorando, acabando, e a nossa tristeza vai só aumentando. E é por isso que a cada dia a gente vê pessoas afundadas em drogas, afundadas em desespero, doentes, e muitas vezes você olha, não há uma doença física nela, mas há uma doença de mente que acaba transtornando, carregando essa pessoa até mesmo para a morte. E infelizmente o mundo está cheio disso, porque esqueceram-se de que Jesus não é cura física, mas Jesus é cura espiritual. Jesus é cura para a nossa mente, para o nosso corpo, para que nós possamos viver saudáveis, sabendo que Jesus Cristo está operando pela minha e pela tua vida, aguardando o grande dia para vir buscar a sua igreja. Essa promessa nós temos que o tempo todo, a nossa mente tem que estar frutificando ela o tempo todo, porque tem que ser carregada com alegria em nós. Sabemos que amanhã ou depois Jesus pode tocar as trombetas, e eu estarei preparado para ouvir o meu nome ser chamado por esse Senhor Jesus Cristo. Temos que todos os dias, irmãos, preservar a nossa mente, saber que dentro dela nós temos que alimentar ela com a palavra de Deus, temos que alimentar ela com leitura cotidiana, com o buscar da palavra do Senhor, com oração, com súplicas diante de Deus, para que a nossa mente possa o tempo todo estar na presença desse Jesus, e nós possamos viver intensamente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e sermos não só todos os dias transformados, mas sermos todos os dias renovados, porque transformados nós somos quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E a partir desse instante a minha caminhada é de renovo espiritual todos os dias, sabendo que Ele está me transformando e me preparando para o grande dia da sua volta. Que nós possamos a cada dia sermos alimentados, abastecidos por esse Senhor Jesus Cristo, e vivermos debaixo da sua gloriosa e maravilhosa presença. Amém? Vamos ficar em pé. Quero convidar você para nós podermos neste momento também orarmos ao Senhor. Nós falamos aqui, esse é o Jesus que cura. A cura, como eu disse, é extremamente importante para nossas vidas, né? Nós como seres físicos, né? Seres, infelizmente somos pecadores, há doença, há enfermidades no mundo. Nós precisamos receber a bênção de Deus, né? Para que nós possamos andar aqui nessa terra. Mas também a oração é a chave para nós pedirmos a Deus o fortalecimento espiritual. Nós cremos que o Senhor Jesus, Ele age com o teu poder para nos fortalecer. Se talvez hoje você veio aqui e gostaria de receber a oração com a imposição das mãos, que é a oração de poder, que é a oração de fé, que nós cremos que pode atuar sobre a sua vida. Você creia, venha aqui à frente, nós queremos interceder pela sua vida, para que você a cada dia seja alimentado por esse poder de Deus, que você receba a cura, receba a solução para as suas dificuldades, para os seus problemas, que você possa viver uma vida cada dia mais no centro da vontade desse nosso Deus. Você pode vir à frente, o grupo estará também aqui à frente em torno de louvores, e juntos estaremos orando e intercedendo em favor de sua vida.
né? E a família Rabelo, Wilson, Ana Carolina, Maria Clara e a Valentina. Né? Lembrando os irmãos também que estão viajando, né? Vários irmãos estão viajando, pastor e família também está em viagem, nós possamos orar e interceder pelas suas famílias também. Pedidos de oração, vamos orar e interceder pela Eliane, a irmã Neuza. A irmã Neuza está aqui, né? O irmão dela ali. Eu vejo ali. Já para glorificar, já, né, irmão? Daqui um dia eu ia falar que o milagre aqui, né? Uma Carmelita, irmã Paulo, Ângela, Maria de Fátima, Isaac, Sandra, Fernanda, Edilson e Antônio, por saúde desses irmãos, por libertação, por Eric, né? Vamos interceder por essas vidas, por uma semana abençoada também. Vamos todos nós dobrar nossos joelhos e vamos orar. Convido os irmãos a ficarem em pé. Vamos cantar o hino final número 351. E no número 351, Jesus me transformou. Deus
nosso culto. Queria agradecer a cada um que esteve presente hoje na casa de Deus e agradecer aos amigos que vieram também cultuar a Deus hoje. Lucimar, de Iape Ariquemes, né, a mãe da nossa irmã Érica. Alice, de Iape Primavera, nosso irmão Wagner Ramos, Walter Júnior também, Arthur e Anne, amigos da Dácia e Alice. Sejam bem-vindos, irmãos, que Deus possa abençoar você, sua família também, e a cada um de vocês também. Temos recados? Uma chimosa está chegando aí, mulher amada e escolhida por Deus. O evento terá início no dia 15 de agosto, às 16 horas, na Chácara Baruque, com a presença da missionária Silvânia Batista. As inscrições vão até dia 19/7, que é o próximo domingo, tá? Para as irmãs ficarem atentas aí, quem não fez a inscrição, e o valor de R$100. Só então, que vocês tenham uma semana abençoada por Deus, no seu trabalho, na sua casa, na sua família também. Amém? Passe uma oportunidade para o presbítero Claudecir. Sendo despedidos em sua fonte, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, agora e para sempre.